Olá, meu nome é Ana e eu faço parte da turma de extensão. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre o CD. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a história do CD, a diferença do CD e DVD, como funciona a leitura do CD, falar um pouquinho também sobre a difração e eu vou também mostrar um experimento envolvendo o CD. Então vamos lá. Então, o CD, ele é uma palavra em inglês, derivado do inglês, que significa disco compacto. E ele foi criado em 1979, mas ele só se popularizou em 1990. Ele veio substituir o disco de vinil. Então, vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre o CD e o DVD. O CD e o DVD eles têm o mesmo princípio para armazenar e recuperar os dados. Um raio laser projetado sobre uma superfície refletora. Mas eles têm capacidades diferentes. Como assim? Então aqui a gente tem uma imagem de um DVD e um CD que eles estão aumentando a mesma quantia. E aqui o que a gente pode ver de diferença? O DVD ele tem os sulcos mais próximos, ele tem mais sulcos. E o CD ele tem os sulcos mais distantes e por consequência menos sulcos. Então aqui a gente pode ver que a distância entre os sulcos do CD é de 1,6 picômetros e do DVD é de 0,74 picômetros. Por quê? Porque o DVD armazena áudio e vídeo, então por isso ele precisa ter uma capacidade maior de armazenamento, e o CD só armazena áudio. Então vamos falar um pouquinho sobre a leitura do CD, como é feita a leitura do CD. Então a leitura das informações gravadas é feita por meio de um laser semicondutor. O infravermelho é de 780 micrômetros. Então aqui o laser vai incidir nessa lente colimadora, a grade que gera o feixe de varreduras, o prisma divisor de feixes, essa lente aqui, essa lente de focalização que vai incidir aqui no disco. Então, ela vai, de certa forma, bater no disco, né? Esse laser vai bater no disco. E a região furada não vai refletir luz, né? Essa região aqui com esses sulcos aqui, ela não vai refletir luz. Então, vai ser interpretado como um bit zero. Já a região plana, né, sem furar, essa região aqui no meio aqui, por exemplo, ela reflete luz e é interpretado como um bit 1. Então, isso aqui, esses bits eles voltam aqui, né, para essa lente de focalização, aqui para essa outra lente, e eles vêm para cá, para os fotodiodos. E que vai converter a luz em pulsos elétricos e vai enviar para o microprocessador. Então, a difração. A difração é o meio que uma onda passa quando encontra um obstáculo com o tamanho da ordem de seu comprimento de onda. Isso envolve a redistribuição da energia contida nas ondas de luz pelo princípio da superposição. Isso resulta em franjas claras e escuras na tela de projeção. O espaçamento entre essas franjas depende do tamanho da obstrução e do comprimento de um dos atos. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma onda que tem uma fenda aqui. Então, como que ela se comporta ao atravessar essa fenda? Então, aqui a gente pode ver, como foi falado aqui, que vai resultar em franjas claras e escuras. Então, um experimento. Então, para o experimento, a gente vai utilizar uma mesa, um CD, de preferência em branco, né, que sem nada gravado, um apontador laser com comprimento de onda conhecido. Geralmente, nos lasers, eles vêm escritos nele ali qual que é o comprimento de onda. E uma régua, ou uma escala de metro, e uma tela ou parede. Então, o que a gente vai fazer nesse experimento? A gente vai calcular a distância das ranhuras do CD, da distância ali dos sulcos. Então, como que vai funcionar? Então, aqui, vamos dizer que esse aqui seja o laser, esse vermelho aqui seja o laser, e esse pontilhado aqui seja o CD. Então, a gente vai incidir o laser sobre o CD, e ele vai ocorrer a difração, que vai refletir aqui na parede ou na tela alguns pontinhos vermelhos, que é o laser realmente, né? E a gente vai, sabendo essa distância aqui e a distância entre
esses pontinhos vermelhos do laser, a gente vai conseguir calcular os sulcos, a distância dos sulcos. Então, vamos fazer isso? Bom, então para começar, a gente vai medir uma distância da parede até o CD de mais ou menos 1 metro, ou a distância que você preferir. Aí o CD tem que ficar exatamente ali na distância que você vai colocar. Então, se você tiver uma pessoa para te ajudar, fica mais fácil, porque a pessoa fica ali segurando o CD para você, então fica mais fácil, né? Mas se você não tiver uma pessoa para te ajudar, você pode simplesmente pegar uma mesa em algum apoio para colocar o CD, né? Depois disso, a pessoa vai segurando o CD e o laser, a pessoa vai apontar para a parede, né? O CD e o laser, e vai aparecer ali na parede duas luzes, um tracinho bem embaixo e uma bolinha vermelha, né? Que é o do laser. Então, eu indico vocês a marcarem ou com uma caneta ou com um pedaço de fita, como eu marquei, a posição dessas duas luzes da parede, e fica mais fácil para você medir. E depois que você marcou, você só pega e vem com a fita métrica e mede, e fica bem mais fácil de você fazer essa medida, senão é muito instável aí, então tem que ser bem rapidinho para medir. Então agora, com as distâncias já todas medidas, a gente pode fazer os cálculos. Então esse D1 ali é a distância das duas luzes da parede lá. Então deu 118 centímetros. E o D2 ali, aquele risquinho ali no D2, é o CD. Então o D2 deu 100 centímetros, né? Ou seja, 1 metro. Aí o lambda a gente descobre olhando no laser. O laser vai dizer ali quantos nanômetros tem o comprimento de onda dele, né? Então, deu 650 nanômetros. Então, aqui a gente tem essa fórmula θ1 igual ao arco tangente de D1 dividido por 2D2. Aí, substituindo, a gente vai conseguir chegar no valor de θ1, né? Então, vamos fazer esse cálculo. Então, o θ1 é igual ao arco tangente. Daí, o D1 a gente vai substituir ele, aqui a gente já tem ele, né? 118 centímetros. Dividido por 2 vezes o D2. O D2 é 100, né? Então, vamos colocar ali 100. Então, vamos fazer esse cálculo aqui na calculadora, né? Para ver o resultado de θ1. Então, 118 dividido por, abre parênteses, 2 vezes 100, fecha parênteses. E agora a gente faz o arco tangente, né? De 0,59, que deu 30,54 graus. Então, θ1 vai ser igual a 30,54 graus. Então, agora a gente tem aqui lambda igual a x seno de θ1. E o nosso objetivo é isolar o x, né? Que é o que a gente quer descobrir. E como que a gente faz? A gente divide por θ1, seno de θ1 em ambos os lados. Então, ali do lado direito, o seno de θ1, ele vai cortar ali com o de cima, né? E daí vai ficar só x igual a lambda dividido por seno de θ1, né? Então, como eu falei ali, né? Vamos dividir por seno de θ1 em ambos os lados. E daí a gente consegue obter essa fórmula, né? Então, a gente já tem os valores, é só substituir. X é igual a lambda, 650 nanômetros, mas os 650 nanômetros a gente tem que converter ele para metros, né? Então, vai ficar x igual a 6,5 vezes 10 na menos 7, né? Vamos convertê-lo, né? 6,5 vezes 10 na menos 7, dividido pelo seno de θ1. θ1 a gente acabou de descobrir o que é, né? 30,54. Então, o x, vamos fazer a continha.
é 6,5 vezes 10 a menos 7, dividido, daí abre parênteses, seno de 30,54. Fecha parênteses. Deu 1,27 vezes 10 a menos 6. Então, o valor da ranhura do CD é 1,6 vezes 10 a menos 6 metros. Então, é um valor muito aproximado que a gente conseguiu chegar aqui para a ranhura do CD, né? Então, é um experimento muito simples, mas que a gente consegue descobrir um valor muito aproximado para a ranhura do CD. Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima!